Olá, alunos! Eu sou a professora Betânia e hoje eu trouxe uma convidada especial para me ajudar a divulgar para vocês uma ideia de projeto que a gente teve. Oi, Olá, Vanessa! Diz aí que tudo a bem? ideia foi essa. Pois então, professora Betânia, é uma ideia muito bacana e que vai ajudar muito o meio ambiente também e Olha, a trazer uma alimentação mais saudável para dentro das nossas casas. Mas antes de contar o que que é, eu vou contar como essa ideia surgiu entre nós, assim, como é que a gente foi criando, né, amadurecendo essa ideia que agora a gente quer divulgar aí para todo mundo participar. Logo que iniciou o isolamento social, eu estava olhando uma rede social, que é o Instagram, né? E comecei a ver ali, daqui a pouco passei por uma publicação que eu achei tão interessante e voltei. Era Caixorta o nome, muito bacana, que ela dentro de um espaço muito reduzido, um apartamento bem pequeno, ela tinha diversas saladas que ela tinha plantado em recipientes muito pequenos e que era lindo assim de se ver, sabe? Pouco espaço ela estava usando e gastou quase nada. Daí eu pensei, nossa, vamos ter que fazer alguma coisa, pensar numa maneira de trazer isso para a nossa escola, né? Para os nossos alunos fazer, porque a gente não pode sair agora de casa, né? Qual é a melhor maneira, então, da gente poder evitar de sair tanto e se alimentar bem? Fora que é outra coisa, tu ter o prazer de plantar a tua saladinha e botar ali na hora do almoço ou na janta, é outro gosto. Então, eu uhum. assim, vou passar essa ideia, né, para uma colega que eu sei que adora isso também e com certeza vai abraçar e juntas a gente vai conseguir desenvolver uma maneira, né, de trazer essa ideia para dentro da nossa realidade. E aí foi que eu mandei lá o print para a Pro Betânia dar uma olhadinha, ver o que ela achava, e aonde começou a aflorar aí a nossa ideia, amadurecer. E diz aí qual é o nome que a gente criou para a nossa ideia do projeto. Caixa viva. Como que seria isso, uma caixa viva? Pois é, também fiquei me pensando, né? Assim, pensando com os meus botões, que nem minha avó dizia. Os meus alunos, eu acho que estão pensando que a caixa deve ter pés, braços e uma cabecinha, porque a caixa é viva, né? Ela tem que se movimentar. Mas eu digo que é quase isso, né? A caixa é viva, sim, porque é dela que nasce, né, as plantinhas que a gente vai estar consumindo. Eu gostei porque assim, nem todo mundo dispõe de um espaço muito grande, né, para poder fazer uma horta, plantar uma árvore gigantesca. Então, assim, em pequenos espaços, a gente pode utilizar para fazer a nossa hortinha. Nossa, caixa viva. Eu adorei essa ideia. Ô, Vanessa, conta aí para o pessoal, então, para os nossos alunos, quais são os materiais que a gente vai usar para fazer essa caixa viva. Vou contar sim. Olá, pessoal, tudo bem? Como a professora Betânia falou, eu vou mostrar para vocês os materiais que nós vamos precisar para fazer a nossa caixa viva. Vamos lá? Você vai precisar de uma caixinha de leite vazia e limpinha. Mas se você não tiver e tiver uma garrafa PET, pode ser também. Porém, necessita também estar limpa. Você vai precisar também de uma tesoura. Cuidado, peça ajuda da família, porque uma tesoura pode ser perigoso. Você também vai precisar de terra preta ou substrato, que você pode conseguir numa agropecuária ou fazer em casa. O mais importante, você vai precisar de sementes. Devem estar se perguntando: semente? Mas isso é uma bergamota? Sim, é uma bergamota e é dela que eu vou usar as sementes. Eu vou comer essa bergamota e com as sementes eu vou utilizá-la na minha caixa viva. Pronto, aqui estão as minhas sementes. Mas existem outros tipos de semente e a Pro Betânia vai falar para vocês
quais os outros tipos de sementes que podemos utilizar na nossa caixa viva. É com você, Pro Betânia. Eu vou usar outro tipo de semente, que é a semente para colher microverdes. Microverdes são folhinhas bem pequenininhas, que a gente vai comer como se fosse uma salada. Então aqui são sementes compradas, existe na maioria das agropecuárias e dos mercados também para vender. E essas aqui são especiais, porque elas não têm agrotóxicos, então a gente não precisa se preocupar de que a gente está comendo uma folhinha saudável. Uma curiosidade é que essas folhinhas elas têm mais nutrientes, mais vitaminas, mais minerais do que às vezes a própria folha grande. Então, por exemplo, eu tenho aqui a de beterraba, a folhinha da beterraba tem mais nutriente do que a própria beterraba, né? Esses aqui custam uns R$2, R$3 no mercado. E a gente também pode tirar sementes, aliás, de lugares onde já tem essas plantas, né? Por exemplo, esse é semente de espinafre. Eu tirei do meu espinafre daqui de casa, então eu também sei que ele não tem nenhum agrotóxico. É importante a gente saber que quando a gente tira a semente das frutas, vai demorar um pouco mais de tempo até a gente conseguir comer essa fruta novamente. Por exemplo, a bergamota que a professora Vanessa plantou, vai levar vários anos para dar bergamotas. Se a gente plantar o tomate, por exemplo, da semente, vai levar de 3 a 4 meses para a gente conseguir comer o tomate. Já as sementes das microfolhas que eu plantei, vão demorar de 20 até 40 dias, então em menos de um mês eu já consigo comer uma saladinha do que eu plantar. Para a gente começar, a primeira coisa que nós vamos fazer é cortar a nossa caixinha. Aqui eu marquei com uma canetinha, a gente vai tirar toda uma tampinha aqui da parte de cima. Pronto! Depois de cortada toda essa tampinha, a gente tem uma opção. A gente pode fazer furinhos na parte de baixo da caixinha, se a gente quiser deixar a nossa caixa viva na rua, pegando chuva, por exemplo. Mas, como a maioria de nós vai deixar dentro de casa, e é até melhor para a gente poder cuidar, eu não vou fazer furinhos. Caso eu queira fazer furinhos aqui embaixo, eu posso usar um parafusinho, por exemplo, ou uma tesoura ou um estilete. E aí vem a parte mais legal. A gente pode enfeitar a nossa caixa viva com um papel de presente, um desenho, ou mesmo a gente pode escrever o que a gente plantou ali. Por exemplo, eu fiz esse desenho aqui, enfeitei, né, as letrinhas, só que a gente tem que tomar o cuidado, porque na hora que for colar, uma das palavras vai ficar do outro lado, então ela vai ficar de ponta cabeça. Vai ficar assim, ó, quando eu colar. Então aqui eu vou plantar a rúcula. Eu posso fazer assim, com um desenho, eu posso pintar de tinta, né? Tem várias opções, ou um papel de presente, pra gente deixar a nossa caixa viva mais bonita, usando tinta, usando lápis de cor. Eu vou colar meu desenho aqui, usando cola. E para ele ficar mais legal, eu posso espalhar com um pincel essa cola para ficar bem espalhadinho, ou com o dedo mesmo. Só não pode esquecer de lavar o dedo depois. E essa parte aqui que ficou para fora, a gente vai dobrar e colar também. Ó, ficou assim. Essa parte que sobrou, a gente pode cortar com a tesoura também. E para proteger a nossa caixa viva, para não molhar quando a gente for regar a nossa plantinha, a gente pode passar ainda uma fita durex em cima do desenho. Pronto, forrei toda a minha caixa viva com fita adesiva para proteger. E agora a gente vai para a parte mais legal, que é encher de terra e plantar. Eu peguei terra da minha composteira. Se você não sabe o que é uma composteira ou quer aprender a fazer, volta lá no canal que tem um vídeo ensinando a fazer composteira de apartamento dentro de casa. E aí a gente pode usar uma
vasinha de jardim ou uma colher velha mesmo, para encher de terra a nossa caixa viva. Ou a gente pode virar tudo dentro da caixa mesmo. Ó, quando chega aqui em cima, já enchi tudo de terra, e é importante que a gente dê uma alisada na terra, pode ser com a colher ou com a mão mesmo, para ficar bem lisinho para receber as sementes. E agora, como o próprio nome está escrito aqui, eu vou usar a semente de rúcula. Algumas sementes, como as de rúcula, são bem pequenas, então a gente pode espalhar, mas com cuidado. Ó, vou espalhar as sementes. Já coloquei todas as minhas sementes aqui e agora a gente precisa cobrir com um pouquinho de terra. Mas quanto de terra? Bom, isso depende do tamanho da semente. Se for uma semente bem pequenininha como essa de rúcula, a gente tem que cobrir, a camada de terra tem que ser igual ao tamanho da semente. Então, se é uma semente desse tamanho, a camada de terra também tem que ser desse tamanho. Se é uma semente maior, que nem a da Prof. Vanessa, que era uma semente de bergamota, a camada de terra pode ser um pouquinho maior. Com a mão mesmo, não tem problema colocar a mão na terra, mas depois não esquece de lavar bem, né? Bom, a minha semente já tá aqui, eu já coloquei uma camadinha de terra por cima e agora toda semente para germinar precisa de água, né? Então a gente vai colocar água, só que a gente tem que cuidar para não colocar água muito forte e tirar a semente do lugar e ela voar para longe. Então a gente pode usar um borrifador, como esse aqui, que vai cair água bem de levezinho e não vai tirar as sementes do lugar. Ou se não tiver um borrifador, eu posso usar também uma garrafinha e ir despejando bem fraquinho para que as sementes não sejam destruídas e jogadas para longe, tá? Depois de colocar a água, eu vou ter que lembrar de colocar água todos os dias, porque essas sementes precisam de bastante umidade para germinar. E eu também tenho que deixar ela num lugar onde pegue bastante claridade. Não precisa ser sol direto, mas eu vou deixar a minha perto da janela, onde ela vai pegar luz. Toda semente precisa de luz também para germinar. Ô, professora Vanessa, eu quero ver agora como é que ficou a tua caixa viva. Conta aí e mostra pra nós. Oi, pessoal, prontinho, ó, eu forrei minha caixa viva. Não ficou das melhores, né? Eu não sou muito boa em forração. Aí, em homenagem aos meus alunos, eu coloquei bracinhos e perninhas nela. E, claro, vou terminar, botar umas coisas coloridas. E agora vem o principal. Vamos colocar a terra preta. Pronto, ó. Já está cheinha de terra preta, substrato no caso, né? E eu vou colocar as minhas sementes. Vou colocar bem espalhadinha. E como as sementes da bergamota é um pouco grandinha, vou colocar um pouquinho de terra por cima para tapar elas. Só uma sujeirinha daí de terra por cima da semente. Não pode afundar muito. E vamos irrigando. Essa é a minha caixinha viva. Ela tem perninhas e bracinhos, mas ainda falta olhinho, boquinha, nariz. Isso eu vou colocar, mas só vou mostrar depois. Primeiro eu quero ver a caixinha de vocês como tá ficando. Vamos lá, turminha! Vamos montar a caixinha viva de vocês em casa? Cada um fazendo a sua e todos postando no Face. Um grande beijo da Pro. Bom, eu já tenho a minha caixa viva de rúcula e eu fiz outra caixa viva de semente de beterraba. E agora eu quero chamar meus alunos do 6º até o 9º ano para fazerem a sua caixa viva em casa também. Essa é a tarefa da semana e eu quero ver as fotos das caixas vivas de vocês. E na semana que vem eu vou colocar uma foto de como é que elas estão pra gente ver se elas já estão germinando e a gente vai acompanhando isso juntos.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários ou enviar para nós.